Minhas amigas e meus amigos, internautas que nos acompanham pelo canal Toninho Nunes Terranet na plataforma YouTube. Hoje estamos aqui atendendo a um clamor de várias pessoas de Janaúba de entrevistar o pastor Andrade. Ele que é o presidente do Conselho dos Bispos de Janaúba. O pastor Andrade, na verdade, chama-se José de Andrade Cunha. Então vai aquela pergunta que é praxe nossa. Quem é José de Andrade Cunha? Boa tarde, é um prazer estar aqui participando do canal do Toninho. Eu sou mineiro de Formiga, e sou mineiro bem da raiz, né? Porque Minas Gerais tem aquelas variações das fronteiras, né? Eu sou mineiro da Gema, mas não vivi muito tempo em Formiga. Eu passei muitos anos fora, mas sempre tive muito orgulho de dizer que sou mineiro e mineiro de Formiga. Vivi a minha infância em Belo Horizonte, passei a infância ali ao redor do Mineirão, morava por ali, andava por ali tudo, na Pampulha, né? Então a gente cresceu num lugar muito gostoso e depois voltamos para minha cidade. Meu pai também chama José de Andrade e eu fiquei sendo Andrade para diferenciar. Meu pai é José de Andrade Filho, porque meu avô era José de Andrade Cunha e eu tenho o nome do meu avô, José de Andrade Cunha. Depois que eu servi o exército com o nome Andrade, ficou sendo Andrade até hoje. Certo. Como surgiu, então, da pessoa José de Andrade Cunha, essa vocação para a igreja, né, para a religião, para o como evangélico? Eu não nasci como evangélico e batista. A gente, como a maioria dos mineiros, uma família tradicional, católica, mas a gente era aquele católico nominal. E quando chegou na juventude, nós conhecemos a Igreja Batista e me interessei, gostei muito do conteúdo doutrinário, dos ensinos, do estilo da Igreja Batista. E quanto mais eu fui conhecendo, mais eu fui gostando. E aos 16 anos eu me batizei na primeira Igreja Batista de Divinópolis. E de 16 anos para cá eu me tornei um batista, não por conveniência, mas por convicção, por me interessar e entender que a doutrina batista satisfazia tudo aquilo que eu tinha de necessidade, minhas dúvidas, todas foram tiradas ali. Aí eu me tornei um batista. E seguindo na Igreja Batista, eu entendi também que Deus tinha me escolhido para que eu fosse um pastor. Depois que eu terminei o 2º grau, servi o exército, eu fui para Belo Horizonte estudar, fazer uma faculdade teológica. Foram 4 anos de bacharelado em teologia para que a gente se preparasse e depois eu fui ordenado. Aí veio o meu tempo de saída de Minas, porque eu fui ordenado ao ministério pastoral no estado de Goiás. E eu vivi em Goiás 18 anos. Ali eu fui ordenado, ali eu me casei, meus filhos nasceram em Goiânia. Então eu tenho uma história muito bonita com o estado de Goiás. E depois de 18 anos eu fui mais longe um pouco. Eu fui parar em Rondônia. E fiquei em Rondônia quase 12 anos trabalhando na igreja. Muito calor, não é? O pessoal diz que Janaúba é quente, é porque não conhece Rondônia, não conhece o norte, né? O calor lá é extremo. E trabalhei em 2 cidades do interior, em Rondônia, mas meus últimos anos foi na capital, em Porto Velho, onde eu coordenava o trabalho batista em todo o estado de Rondônia. Aí veio a oportunidade de vir para Janaúba. Como então surgiu Janaúba? Foi um convite? Foi uma determinação de alguém? Como que foi? No nosso caso, as igrejas batistas elas são autônomas para fazer os convites a qualquer pastor que ela quiser. Mas sempre tem alguém que faz uma indicação, que apresenta alguém, né? Eu, sendo diretor executivo da Convenção de Rondônia, era muito amigo do diretor executivo da Convenção de Minas, pastor Márcio Santos. E depois de alguns anos fora, eu fiquei muito tempo
foram 32 anos fora do estado de Minas Gerais, eu tive o desejo de voltar para a minha terra. Porque sendo pastor, eu nunca pastoreei uma igreja em Minas e eu achei que agora era a hora. Fiz contato com o diretor executivo que coordena o trabalho no estado de Minas e ele me apresentou o Janaúba. Ele falou, olha, Andrade, é a realidade do norte de Minas. Eu falei, bom, então vai ser bom porque eu não conheço o norte de Minas. A triste realidade do norte de Minas. Então, ele quis me passar que é muito parecido com Rondônia, forma, né? que eu acho que tem muita... Né, a questão de Rondônia, que eu acredito que também deve ter muita pobreza, muitas pessoas carentes, né? Então o norte de Minas está muito parecido com Rondônia, até no calor, né? No calor parece um pouco, né? A diferença é que mesmo aqui sendo quente, aqui tem inverno. Rondônia não tem inverno. Lá é calor o ano inteiro, né? E é norte também, né? A gente estava no norte do Brasil, viemos para o norte de Minas. Talvez a semelhança seja o isolamento dos grandes centros, né? A gente está muito longe da capital. Mas depois que a gente mora em Rondônia, o conceito de distância muda. Porque minha sogra mora em Goiânia, são 1.000 quilômetros daqui, para mim é pertinho. Eu gastava 3 dias para visitar a sogra quando morava em Rondônia. Agora eu saio de manhã e vou jantar na casa da sogra, para mim isso é muito perto, uma viagem de 1.000 quilômetros. Mas eu vim conhecer Janaúba e aí eu teria que decidir se aceitava o convite ou não. O irmão José Benedito era o vice-presidente da igreja na ocasião, foi com ele que eu fiz o contato. E depois de ter o contato com a igreja, passar um final de semana aqui, eu gostei muito de Janaúba, me identifiquei muito com a cidade, eu vim para cá porque meu coração ficou em paz e minha família também gostou daqui, fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, né? O povo de Janaúba é um povo muito caloroso e recebeu a gente muito bem. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Todos moram aqui? Não, eu tenho o mais velho que faz faculdade no Paraná, já está há 4 anos lá. Tenho o do meio que faz faculdade em Angra dos Reis. Esse eu resgatei agora nesse tempo de pandemia, né? Porque quando teve isolamento, eu fui lá em Angra e busquei para que ele ficasse aqui com a gente. Não tinha aula mesmo, né? Então ele está aqui com a gente. E tem a caçula. Essa tem 16 anos e estuda aqui no SEC, que estaria com a gente só uma filha. Mas a gente cria os filhos e prepara para eles alcançar os propósitos deles, né? Um faz engenharia de software no Paraná e está seguindo nessa área. O caminho já é de lá em diante. Né? Isso. Eu tenho, no meu caso, eu tenho 2 filhos, um casal. O mais velho, Daniel, está no último ano de medicina, lá em Palmas, Tocantins. Eu conheço. E a tão menina, quente quanto Rondônia, mais do que aqui. E a menina Laís, ela está fazendo engenharia aeroespacial na Universidade Nacional de Brasília. Mas então, quer dizer, o campo deles é lá, é o mundo. Isso, é isso mesmo. Dificilmente voltarão para Janaúba. Mas pastor, nós sabemos também que você é o presidente do Conselho dos Bispos de Janaúba. Aí vai então essa pergunta, como surgiu essa questão de ser conselho? É uma escolha, também é uma indicação? E qual o paralelo que o senhor faz do serviço de pastor da Igreja Batista e de presidente do conselho que congrega todas as igrejas evangélicas de Janaúba? Na verdade, é um conselho de pastores. Então, a ideia não é unificar igrejas, porque a gente sabe que cada uma tem sua particularidade e nós temos que respeitar a particularidade de cada um, mas os pastores precisam de estarem juntos. Então, o propósito do conselho de pastores, não é de bispo, é conselho de pastores, o propósito é a gente ter um grupo de comunhão, de cooperação e de amizade. Então, a nossa intenção no conselho de pastores é caminhar juntos, é orar juntos pelas dificuldades uns dos outros. Às vezes o membro da igreja não entende muito a realidade do pastor, porque ele está na liderança. Então, quando ele encontra com outro pastor, ele encontra com alguém que pensa como ele, que entende também, né, as suas lutas, seus desafios. E a gente precisa de companheirismo. Sim. Então, o conselho existe para isso. Quando eu cheguei, o conselho já existia e tem uma eleição. Então, eu me tornei presidente por eleição. Os próprios pastores, reunidos em assembleia, elegem o seu presidente. E quando cheguei, a gente teve uma identificação muito boa, né? E talvez pela experiência também, os outros pastores acharam que a gente poderia contribuir
Eu sou pastor há 34 anos, fui ordenado no dia 5 de julho de 1986 no estado de Goiás. Então, a experiência da gente acaba ajudando outros e a gente vai caminhando juntos. Mas o principal é isso, é ter um grupo de companheiros, de pastores amigos que se ajudam mutuamente. Eu tenho 2 anos de Janaúba. 2 anos, 2 anos e meio. Qual a comparação que o senhor faz da Igreja Batista de Janaúba com as outras igrejas batistas que o senhor já passou? A questão de estrutura, de envolvimento, ou seja, a igreja como um todo. Qual o paralelo que o senhor faz entre essas, onde o senhor já esteve? Não, a Igreja Batista ela tem uma certa unidade, não é? Porque a primeira Igreja Batista de Janaúba é uma igreja da Convenção Batista Brasileira, ou seja, tradicional. É a igreja que a Igreja Batista tem mais de 500 anos no mundo, não é? Então ela tem uma certa unidade, é mais ou menos a mesma coisa, a gente usa o mesmo inário, né? A nossa declaração doutrinária é a mesma, nós somos filiados à Convenção Batista Brasileira. Tem a Convenção Batista Nacional, que é a Convenção Renovada, né? E outras denominações, mas a Igreja Batista ela tem uma unidade. Às vezes varia muito só o estilo do povo, né? Porque Janaúba é um mineiro com uma ascendência baiana, né? E bem destacada. Mas aí a gente vê a alegria do baiano, é uma coisa muito boa, que a gente percebe aqui nos batistas aqui. Os batistas de Rondônia, a diferença de Rondônia no estilo do povo é que Rondônia é um estado novo, que foi formado de capixabas, paranaenses e mineiros da divisa com o Espírito Santo. Então é um pessoal assim que desligou muito da família. Então com isso eu achei assim, os valores familiares eles acabam ficando em segundo plano e o pessoal trabalha muito, só pensa em trabalhar. E às vezes isso diferencia um pouco. Mas em termos de igreja, o conteúdo é o mesmo, não tem muita diferença não. Pastor Andrade, então aqui agora nós já estamos na reta final desse bate-papo, dessa conversa nossa. Eu deixo aberto o canal Toninho Nunes Terranet para que você faça as suas considerações, os seus apelos, os seus avisos. Isso, como um pastor, a gente serve a igreja, eu sou o pastor presidente, responsável pela Igreja Batista, mas a Igreja Batista está inserida na comunidade e eu quero dizer que como pastor, a gente está a serviço da igreja, mas também está a serviço da comunidade. A gente tem feito alguns trabalhos sociais. Eu cheguei aqui logo depois da tragédia da creche, então nós encabeçamos um movimento na igreja, nós reconstruímos a casa de uma das meninas que era sobrevivente e eu tenho dado palestras lá na creche, tenho dado palestras em outras escolas. Então a gente está a serviço da comunidade, eu não estou aqui para servir só a Igreja Batista não, o pastor é do povo, o pastor é da cidade, né? Então eu estou à disposição e sempre que for preciso pode contar com a gente em vários temas que a gente pode discorrer. E em escolas a gente pode dar algumas palestras e a gente tem feito isso, né? Porque o nosso papel principal, não só na igreja, mas no mundo, é servir. Sem dúvida. E eu tenho muita alegria, tenho muito prazer em ser útil. Até o Rotary, eu sou rotariano. Muito bom. Tem um slogan lá que é muito interessante: dar de si sem pensar em si. Eu acho que é o que está mais faltando hoje no nosso mundo, né? As pessoas doar sem esperar nada em troca. A minha família tem muito histórico com isso, né? Eu tenho um primo que é presidente do Rotary lá em Formiga, né? E é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho social que é feito. Então, se a nossa vida não servir, para que a gente serve, não é? Verdade. Pastor Andrade, também nós estamos aqui em Janaúba, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que visitam a nossa cidade. Então seria importante o senhor colocar o endereço da Igreja Batista para que as pessoas possam participar dos cultos e dos movimentos da igreja. Isso. Nós temos 5 igrejas batistas aqui dentro de Janaúba, mas a nossa igreja é a primeira igreja batista que está aqui desde 1957.
A Primeira Igreja Batista fica ali na Avenida do Comércio, esquina com a Barão do Gurutuba, número 19. É bem fácil de identificar porque tem uma torre bem grande ali no centro da cidade. E nossos cultos são domingo 9 da manhã e domingo à noite 19 horas. Na quarta-feira 19h30. Nós temos cultos presenciais com as limitações dos decretos e com toda a segurança, todos os protocolos de segurança, mas também nosso culto é transmitido online pelo canal da igreja no Facebook, PIB Janaúba/Facebook. Isso aí dá para. E também nós representamos aqui, além do Conselho de Pastores, nós representamos 450 batistas, membros da Primeira Igreja, e também temos uma responsabilidade a nível estadual, porque eu sou membro do Conselho da Convenção Batista do Estado. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão, planta em tua terra. Eu quero então agradecer a oportunidade de participar com você aqui e recomendar a todos os meus irmãos, meus amigos, né, que vocês se inscrevam no canal Toninho Nunes. Toninho Nunes, Terranet. Isso, Toninho Nunes, Terranet. Se inscrevam no canal e vocês vão receber muitas informações, né? Foi um prazer participar aqui com você. O prazer foi todo nosso. Então, meus amigos, peço então para vocês se inscreverem. Ouvindo aqui o conselho do pastor, se inscrevam. É muito importante para que a gente possa solidificar o nosso papel em Janaúba e região. Abraços.